Salve, família vascaína, tamo junto aqui para nosso plantão de notícia do nosso Vascão da Gama, né? Como sempre, todos os dias estamos aqui, né, trazendo notícias quentinhas do dia a dia do nosso Vascão e vindo aqui sempre na parte da noite, pois na parte da noite temos como detalhar mais as notícias do nosso Vascão, pois na parte da noite as notícias já saíram, já estão mais estabilizadas, as notícias aqui que a gente prefere trazer sempre notícias verdadeiras a respeito do nosso Vascão, o decorrer do dia, o que aconteceu com o nosso Vascão. Hoje nós vamos trazer, né, aquelas coisas que o Renato Gaúcho falou na sua entrevista, né, que foi direcionada ao GE, priorizando o que vai ser para ele as prioridades do ano do Vasco. Também disse que vai sentar com a diretoria para conversar sobre, né, as outras competições que o Vasco irá disputar, uma vez que ele já deixou bem claro que a competição, né, que será prioridade para o Vasco nesse ano será o Campeonato Brasileiro, pois o Campeonato Brasileiro, né, nos rebaixa e nós não queremos de forma nenhuma ser rebaixado. O Renato Gaúcho está certíssimo, né? Também iremos trazer notícias, né, que da reta final dessa tão falada, tão esperada venda da SAF do Vasco, que de um certo modo está demorando bastante a ser concretizada. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar do acordo que o Vasco está fechando com o Internacional para parcelar a dívida de 20 milhões que o Vasco tem com o DVD, né, que é o que nessa era Renato Gaúcho, aí nessa terceira passagem do Renato Gaúcho pelo Vasco, está sendo importantíssimo para a equipe. Então nós vamos falar bastante sobre isso e também vamos falar das sondagens que os cuiabanos têm recebido, né, de outros times até mesmo da Europa, estão soldando o Cuiabano que só tem, né, um contrato com o Vasco de empréstimo até o final desse ano, né? Que no Vasco, no contrato também tem uma previsão, tem uma cláusula, né, de compra, né, que o Vasco tem para comprar ele. Vamos falar bastante sobre isso. E vamos começar falando sobre o Renato Gaúcho, a entrevista que deu e as prioridades que o mesmo tem, né, para o Vasco, né, nessa temporada de 2026, que, como sempre, o Renato, na minha opinião, mudou bastante, amadureceu bastante em relação às reportagens que ele dá, né? Renato Gaúcho, que era um cara um tanto quanto rude com a reportagem, um cara sem paciência na hora de reportagem. Quem assistiu essa entrevista, vê que o clima tá bastante leve, o mesmo está super relax, tá trabalhando legal, falou para a repórter que tá com muito tesão, que esse tesão ele está passando para os jogadores dentro das quatro linhas. Vamos falar um pouco sobre isso agora nesse momento, né? O Renato Gaúcho aponta o objetivo no ano do Vasco e curte lua de mel com a torcida. Lógico, o Renato Gaúcho está de lua de mel conosco, torcedores. Quem for à praia ver ele jogando futebol, ele vai ver o quanto que... Ele até disse que não está nem conseguindo mais jogar futebol, porque os torcedores estão toda hora querendo tirar foto. Tem torcedor até que abraça ele, chora de alegria, fala: Renato Gaúcho, muito obrigado pelo que você está fazendo conosco. A nossa torcida está muito satisfeita até agora. É claro que não vai ser lua de mel sempre, né, Renato Gaúcho? Sabe que futebol também, como no casamento, a lua de mel não dura bastante tempo. Mas no momento, Renato, o que você fez no Vasco já nos ajudou bastante, nos tirando, né, pelo menos aquela sensação de impotência que o Vasco quer cair, né? Estou fazendo as pessoas felizes, foi o que ele disse. Bem-humorado, Renato Gaúcho, treinador, concedeu entrevista exclusiva, né, pra Globo e falou que está sendo bem-humorado. De óculos escuros e bem-humorado, Renato Gaúcho chegou a CT Moacir Barbosa para mais um trabalho. O ótimo momento do Vasco e o respiro, né, no calendário de jogos da FIFA justificam o sorriso do largo. Ele dirigia um carro vermelho despojado e sem multas estratégicas, bem o estilo do Renato Gaúcho. Quanto à agenda do futebol, permite o futevôlei, o ritual sagrado no início das manhãs, né? Renato vive longe das redes sociais e experimenta o carinho da torcida vascaína nas ruas do Rio de Janeiro. É claro, nas praias, né, ultimamente. O fôlego para o jogo nas areias de Ipanema tem sido menor, mas por um ótimo motivo. Eu fui à praia ontem, palavras de Renato Gaúcho, não consegui jogar meu futebol. A cada minuto uma foto, um abraço, um choro, aquele choro de alegria, de risos,
pelo menos estou fazendo as pessoas felizes. No futebol tudo é momento, tudo é resultado. Tem que aproveitar esse momento bom. Lógico, né, Renata? As respostas bem-humoradas marcam as primeiras semanas do treinador em São Januário e foram mais uma vez presentes nas entrevistas exclusivas que o Renato Gaúcho tem dado, né? Renato Gaúcho vive lua de mel em seu início de trabalho no Vasco. São 4 jogos desde a chegada ao clube, com 3 vitórias e um empate, responsável pelo salto da lanterna para a 9ª posição no Campeonato Brasileiro. Além da tietagem na praia, a torcida também mostra toda a evolução com o momento na internet e em mundo das redes sociais com memes sobre Renato, né? Pai Nato, Renato que é Pai Nato. Renato se diverte com as brincadeiras, mas só vê o que a filha Carol mostra. Bem a moda antiga, o treinador utiliza celular para contatos curtos e confidencial. A reportagem que jamais enviou uma mensagem escrita nos aplicativos de mensagem, apenas áudio, e depende dele. O celular já estaria extinto no futebol. Renato Gaúcho, você tem toda a razão. Além das brincadeiras e do estilo boleiro, o Renato também fala sério e gosta de falar sobre tática. Mais em entrevista, mas com o seu grupo de jogadores. Não em entrevista, mas sim com o seu grupo de jogadores. Renato Gaúcho que tá certo, não tem que ficar dando entrevista falando de tática, senão os rivais vão saber a tática e, né, vão tentar neutralizar a tática. Claro que ele não é burro até o ponto, né? A parte que eu mais gosto de falar com o meu grupo é de tática. Eu não sou um treinador que gosta de falar de táticas em entrevistas. A minha preocupação é passar para os meus jogadores a maneira que eu quero que eles joguem, na maneira que eles se comportem taticamente dentro de campo. Essa é a minha preocupação. Eu não sou aquele treinador que vai chegar na frente das câmeras com todo respeito, falar palavras difíceis, falar bonito. Eu não falo palavras bonitinhas. Eu me faço entender com o meu grupo. Os números não mentem. Os números não mentem, né, Renato Gaúcho? Né? Não se compra vitória no supermercado ou farmácia. Essa foi uma frase que ele disse e é verdade, não se compra vitória. Vitória se conquista e o time tem que ter confiança, né, para conseguir vitória, senão não vai conseguir, né? A confiança que o treinador passa para o grupo é essencial, porque eu já fui jogador, eu sei o quão importa é o chefe te passar confiança, porque no momento que o treinador não passa confiança, você vai se render tudo aquilo que você pede. A maior prova está aí, muita confiança que eu passo para eles e tem dado certo. Pô, tem dado muito certo mesmo, tem dado muito certo. Aí ele já vai falar um pouco dos objetivos dele para a temporada, apesar do descanso momentâneo no calendário. Renato sabe que o esperar a partir de abril e segue a preparação com o grupo para uma sequência de pesados de jogos. Nos próximos 2 meses serão pelo menos 16 compromissos, 8 pelo Brasileiro, 6 duelos pela fase de grupo da Copa Sul-Americana e 2 pela Copa do Brasil, né? O técnico já sinalizou que quer usar os reservas na primeira partida da Sul-Americana, que não é a prioridade do Vasco neste momento da temporada. O objetivo alinhado com a comissão técnica do clube segue sendo manter o foco no Campeonato Brasileiro e que Renato Gaúcho quer fazer logo os 45 pontos para poder trabalhar mais tranquilo para o restante da temporada. O que ele falou, ele não mentiu. Todo técnico, né? Todo técnico quer garantir logo os 45 pontos, né, para ficar mais tranquilo e trabalhar o resto da temporada sem peso de rebaixamento, que esse é o objetivo que eu mesmo já havia falado em outros vídeos aí atrás, até vídeo de brincadeira que eu faço nos vídeos curtos. Eu tinha falado que o objetivo do Vasco é no Campeonato Brasileiro, que não é que abandonar a Sul-Americana e a Copa do Brasil, mas o foco mesmo é no Brasileiro, porque o Brasileiro faz o rebaixamento e eu não quero mais passar por mais um rebaixamento. Tenho certeza que todo torcedor do Vasco, nem os jogadores querem passar por isso que eu te pergunto, é novo por aqui, tá gostando dos nossos vídeos, cara? Deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente coloca aqui. É muito importante toda vez que você deixa um like, cada vez que você se inscreve no canal, é muito importante para o algoritmo entender que você tá gostando dos nossos vídeos, que ele pode empurrar nossos vídeos para outras plataformas, para outras pessoas, né, que possa cada vez mais vascaíno estar aqui para saber do nosso vídeo. O Vasco, né, tá tentando fechar um acordo com o Internacional para parcelar a dívida de 20 milhões que ele tem pelo atacante, que agora é atacante David, né? O Vasco da Gama, né, o Vasco da Gama que conseguiu, né,
O Vasco da Gama que conseguiu um importante alívio para o seu fluxo de caixa nessa sexta-feira, dia 27. O clube carioca fechou um longo acordo financeiro com o Internacional para quitar uma passada pendência de aproximadamente 20 milhões referente à negociação do atacante David, né? A transação milionária foi renegociada e as novas condições de pagamento foram reveladas pelo setorista Alexandre Hertz, jornalista que cobre diariamente os bastidores do futebol da equipe do Rio Grande do Sul, né? A nova condição e o longo prazo de pagamento, de acordo com informações do comunicador, o valor total pela transferência do jogador acabou sofrendo uma redução e foi parcelado de forma muito mais extensa do que o previsto no contrato original. O novo escopo do acordo estabelece que o Internacional receberá a quantia diluída ao longo de um prazo de 10 anos, representando uma mudança extremamente significativa no fluxo financeiro que era esperado inicialmente pelos cofres do Colorado na atual temporada. A principal razão para a aprovação dessa condição tão elástica está ancorada na atual situação jurídica do Vasco. Como a instituição carioca atravessa um rigoroso processo de recuperação judicial, o departamento jurídico conseguiu um forte amparo legal para negociar a prazo muito mais longo e condições amplamente facilitadas para quitar a sua pendência financeira com os antigos credores, englobando de vez, o passado débito acumulado com a agremiação gaúcha. O Internacional aceita o acordo com o Vasco. A diretoria do Internacional optou por aceitar a decisão judicial para garantir o recebimento do montante, mesmo que em um período bastante prolongado diante do complexo cenário administrativo e do risco eminente de não receber o dinheiro. A gestão sulista preferiu flexibilizar os termos do contrato e ceder para evitar riscos ainda maiores, com longos atrasos nos tribunais ou até mesmo a inadimplência total, né, e definitiva da dívida cruzmaltina. Por isso que o Vasco conseguiu, através dessa recuperação fiscal, né, negociar a dívida que tinha com o Internacional referente a David e pagar, porque o Vasco agora vai contar com o atleta e pagar para continuar contando com o atleta, né? E tem também a situação do Cuiabano, que está sendo assediado por times europeus, né? E o Vasco vai tentar negociar para poder exercer o poder de compra sobre o atleta até o final do seu contrato de empréstimo, que o Vasco tem que ir até o final do ano, né? Que é muito importante para o Vasco. Com saudade de clubes europeus por Cuiabano, o Vasco monitora a situação por investimento em lateral. Clubes da Alemanha enviaram profissionais de scout e realizaram consultas depois da atuação do destaque do lateral. O Vasco tem opção de compra no acordo de empréstimo, né? Que é muito importante. A situação do Cuiabano desperta atenção no departamento de futebol do Vasco. As boas atuações nas primeiras partidas do lateral no clube carioca foram suficientes para chamar a atenção de clubes europeus que realizam contatos com o Nottingham Forest e com a diretoria vascaína para entender a atual situação do jogador de 23 anos, emprestado ao Vasco pelos ingleses até o final do ano. Membros de scout de clubes alemães estiveram no Brasil e assistiram algumas partidas do clube na Série A em estádios do Rio de Janeiro nas últimas semanas. Nos critérios avaliados, Cuiabano foi quem mais interessou entre defensores com até 23 anos, né? Olha lá, o Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund foram dois clubes que entraram em contato com o clube inglês e com o Vasco para realizar as primeiras sondagens por Cuiabano. A informação foi publicada pelo Jornal da Globo e já é confirmado pelo GE. Com o crescimento do assédio europeu, o Vasco monitora a situação e estuda realizar investimento para contar em definitivo com o lateral. O acordo de empréstimo com o Nottingham Forest prevê uma opção de compra para o time carioca estipulada em 10 milhões de euros, cerca de 61 milhões de reais atuais. Então o Vasco tem muito interesse. O investimento é considerado alto, mas o lateral é visto como grande potencial e o clube avalia a estrutura orçamentária para realizar a compra em definitivo, que estenderá o vínculo de Cuiabano até dezembro de 2030. Então é muito importante falar para vocês, o Vasco vai mobilizar o que tiver que mobilizar para poder contar com o atleta
até dezembro de 2030, o que é um ótimo negócio que o Vasco vai fazer e manter Cuiabano no Vasco. Então, gente, você chegou aqui até essa parte do vídeo, gostou do vídeo, tá gostando dos vídeos que nós temos postado aqui no canal, né? Não esquece, não deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os vídeos, né? As lives que a gente tem feito por aqui, né? Sempre tentando trazer notícias frescas, nosso plantão diário é sempre pela parte da noite, né? Tentando trazer informações significativas e verdadeiras para vocês poderem, né, degustar de uma informação verdadeira sobre o nosso Vasco da Gama. Lembrando para vocês que o canal aqui é feito de vascaíno para vascaíno e pedindo cada vez mais aquela moral em deixar aquele like, deixar aquela inscrição, ativar o sininho de notificação, pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e contamos com vocês para que o nosso canal cada vez cresça de forma bonita e orgânica, contando cada vez mais com vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.